Vamos iniciar a gravação. Olá, saudações a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião pública do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, dia 1º de novembro de 2020, né? Mais um mês começando, que seja um mês abençoado por Jesus, que Ele nos guie e nos ilumine, como sempre tem feito. Hoje a nossa palestra é com o tema Encontros e Despedidas e temos como convidada a facilitadora, a palestrante, Ana Maria Santana, que é da Casa Espírita Caminho do Bem. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Ana. Receba o abraço fraterno da Casa Espírita Amor e Caridade daqui de Olinda. É uma alegria tê-la aqui conosco nesse trabalho, tá bom? E Obrigada. vamos a nossos avisos. Estamos realizando mais uma campanha do Quilo nesse mês de novembro e convidamos vocês a participarem. Nós estamos arrecadando itens de higiene pessoal, de limpeza e de alimentos, tá? A nossa meta esse mês está entre 140 e 150 cestas. Gente, vocês percebem que cada vez aumenta e cada vez a gente precisa mais da ajuda de vocês. Como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar divulgando, a gente pode ajudar doando, pode ser doações em dinheiro também, que a gente vai comprar esses materiais que a gente precisar para as cestas de nossas famílias carentes, tá bom? Então, pode ser qualquer ajuda é muito bem-vinda. Vamos lembrar daquela passagem do óbolo da viúva, a qual deu apenas 2 moedinhas, que era equivalente a 10, 20 centavos, mas que Jesus disse que valia muito mais do que as arcas de ouro e de prata que os ricos davam, porque ela deu de coração, deu porque queria realmente ajudar. Então, contamos com vocês e com essa ajuda. É só falar conosco, o cartaz está circulando aí pelo nosso grupo de WhatsApp. É só falar comigo, com o Rildo ou com qualquer outro trabalhador, trabalhadora da casa, tá? Que a gente vai buscar a sua doação. E, além disso, estamos realizando também os estudos do Livro dos Espíritos às segundas-feiras. Quem quiser participar, é só falar conosco. Temos um grupo de WhatsApp exclusivo para esse estudo. Amanhã é feriado, mas nós temos estudo também, porque espírita não pode parar de estudar, não. Tá bom, gente? São todos muito bem-vindos. Ana, quiser participar também, está convidada, certo? Se tiver alguém lá com interesse também de participar da sua casa, do Livro dos Espíritos, estão convidados. Não tem isso, não. A internet foi feita para quebrar barreiras e não para gerar barreiras, tá bom? Tá Tem certo. exclusividade, não. Então, vamos agora para uma... Pronto, com essa mensagem, que estejamos ainda mais harmonizados, vamos nos concentrar para realizar a nossa prece inicial. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse momento, mestre amigo, de estudo e de renovação de nossas esperanças. Dai-nos consolações, Senhor, renova nossas esperanças e dai-nos forças para seguirmos adiante, com fé em Ti, alimenta o nosso amor e a nossa caridade, para que possamos dar bons frutos aqui nesse plano terreno e que venham boas colheitas no plano futuro. Abençoa todos e todas que aqui estão reunidos pelos laços de afeto, de carinho e de pensamento, e abençoa a equipe espiritual que trabalha em teu santo e divino nome em todas as casas de nosso plano terreno. Que a palestra da noite de hoje possa nos servir de alimento para nossos corpos e nossos corações, nossas mentes e corações. Em teu santo nome, Jesus, iniciamos a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. E assim eu vou passar a palavra para a nossa irmã Ana Maria Santana. Lembrando, pessoal, que quem quiser fazer perguntas, pode mandar aqui no chat, tá? No final, a gente passa ou algum comentário ou alguma pergunta
a gente vai passar para a nossa palestrante para ficar uma reunião bem interativa, até porque o tema surgem dúvidas, né, por vezes. Com a palavra, Ana, a palavra toda sua. Muito obrigada, boa noite para todos mais uma vez. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês, tá certo? E como nosso irmão acabou de falar, o tema é bem propício para o momento, já que amanhã, né, a tradição, que já vem de longos tempos, fala sobre a Dia de Finados, né? E a gente deu uma pesquisadazinha rápida para a gente poder entrar no nosso verdadeiro tema, que é encontros e despedidas, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse culto, que desde que o homem é homem, desde que se entende, né, por ser, que ele cultua a, a, os mortos, vamos dizer assim, a sobrevivência da alma, o retorno dessa alma à vida, de várias formas, com diversas culturas, como nós temos os egípcios, né, que a gente até há pouco tempo foram descobertos mais múmias, né, naquela situação, naquela crença de que o espírito voltaria a reviver naquele corpo. Nós temos também no México, que se cultua com muita alegria, ao oposto daqui da situação brasileira. Eles cultuam com muita alegria, com flores, com dança, né? E aqui no Brasil, como em outros países, a gente segue ainda, né, uma colocação católica que veio da Idade Média, né, com alguns papas que, na época, estipularam que teria um dia separado para se rezar por todos os mortos. E daí, essa cultura foi se espalhando, e hoje o Dia de Finados é colocado como patrimônio imaterial, né, dado pela Unesco. Então, a gente vê as diferentes situações, as diferentes crenças, as diferentes formas de se ver, né, o desencarne. Eu estava pensando hoje à tarde, depois da gente vasculhar N assuntos que o Espiritismo nos mostra, né, uma vasta coletânea de explicações sobre o Dia de Finados, inclusive a gente vai encontrar isso muito bem explicado no Livro dos Espíritos, né? No capítulo da vida espírita, das questões 320, 321, que nos fala exatamente sobre o processo do desencarne e o processo dessa visita, desse pensamento, dessa intenção maior no dia 2, que é o dia considerado dia de finados, e eu fiquei pensando, como muitos palestrantes colocam, porque eu não sou palestrante, eu sou estudante do Espiritismo, não me coloco como palestrante, mas você veja, quando a gente desencarna, as pessoas têm a tendência, como nós também temos a tendência, de quando desencarnam nossos entes queridos, ao sofrimento e à dor que é permissível. Mas quando a gente encarna, é muita alegria. E geralmente o Espiritismo mostra que deveria ser o oposto. O cuidado, a responsabilidade, a preocupação quando aquele espírito reencarna, porque daí vai depender um crescimento, toda uma construção. E o desencarne, que deveria ser comemorado, porque ali o espírito, né, esperamos ter conseguido grandes compensações, grandes conhecimentos, né, para uma fase evolutiva maior, a gente chora quando a gente deveria se sentir alegre por aquele espírito ter vivenciado, ter tido a coragem de encarnar, ter tido a coragem, né, de se arriscar nesse aprendizado. Porque a coragem maior é justamente quando a gente vem, né, aqui e se toma de coragem para quebrar nossas arestas, para que a gente procure evoluir um pouco mais. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 320, tem uma pergunta bem interessante, que ele pergunta se os espíritos ficam sensibilizados, né, se nós formos ao cemitério, ou se nós acendermos alguma vela, ou se nós, os rituais que normalmente nós conhecemos. Para a gente que é espírita, a gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer canto,
Todos nós podemos, através do pensamento, estar ligado ao plano espiritual. Mas isso não quer dizer que, se alguém quiser ir e se sentir bem com aquela prática, a gente não pode condenar, não. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu espaço. Como muitas vezes essas pessoas perguntam, como às vezes a gente assiste em palestras, será que a gente que é espírita não deveria chorar? Não deveria? Por que é que a gente chora? Por que é que a gente sofre quando desencarna uma pessoa querida nossa? Gente, todo mundo tem o seu tempo, tem o seu prazo de crescimento, né? E a gente sabe que naquele momento a gente está tendo uma ruptura, entre aspas, que a gente sabe que a vida continua no plano espiritual. Mas isso não quer dizer que você não sinta, que você não sofra o seu momento, que você não amadureça naquele momento para poder seguir em frente. Então, a gente vê que a vida, a nossa vida aqui encarnada, são etapas de aprendizados que a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, com essas conotações. Então, não adianta eu criticar alguém que por acaso sofra, que por acaso chore. E aí, Kardec coloca bem aqui, bem bonitinho, nas respostas com os espíritos, que diz que muitos espíritos se sentem agraciados quando são lembrados, que eles se sentem felizes quando são queridos, da forma que você, na sua crença, ou no seu entendimento, ou no seu amor, esteja lembrando daquele ente naquele momento. Né? Agora, aquele espírito que já não está evoluído, que já está sofrido, e vem alguém ainda com sentimentos mais deprimentes ainda, com certeza vai prejudicar essa criatura. Então, a gente vê que a gente vive em dois espaços, né? Num espaço de tempo, né? Onde a gente tem a conduta material e a conduta espiritual. Então, todo um cuidado, todo um trajeto é pouco. Na 321, ele pergunta, é para o espírito o dia de finados mais importante do que o outro? Não é que seja mais importante. Os outros dias também são importantes. Só que no dia de finados, todas as pessoas, por uma questão, né, de cultura e por ter um dia específico, elas pensam mais, elas se ligam mais, elas sentem mais. Né? Então, aquilo ali atrai. A psicosfera do planeta muda, do país, do estado, da cidade. Então, fica uma situação mais próxima, né? E a gente precisa de um cuidado todo especial. E, entre aspas, fazendo um parênteses aqui, principalmente nesse período que nós estamos passando. É mais viável que nós elevemos nossos pensamentos aos nossos entes queridos, com amor, com carinho, com muita gratidão, né? Do lugar onde nós estamos. Né? Do lugar, porque muitas das pessoas não vão atrás do culto ao espírito que lembra aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa vai atrás da própria matéria, vai atrás de umas recordações que às vezes são sofridas, são dolorosas e que às vezes é preciso a gente evitar. Então, o que é a vida? A vida nada mais é do que a evolução no tempo e no espaço do espírito. A única realidade permanente nossa é a vida espiritual. Então, quando eu estava já terminando aqui o resumo, né, que a gente ainda vai dar uma continuidade, eu achei, não sei se vocês conhecem, Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E ele tem um capítulo, capítulo 9, a evolução e a finalidade da alma. E ele coloca assim, a alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor. Eu achei lindo isso aí. Criada por amor. Criada para amar. Tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil. E tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina, projetada no mundo material. Então, a gente vê com a necessidade da gente, como foi colocado há pouco pelo nosso irmão, da leitura, né? da leitura dos livros, da leitura daqueles que passam inspirações, né? E conhecimentos para a gente. Porque ele fala aqui
na grandeza da alma criada por Deus. Estamos passando por uma fase de aprendizado. Tomamos o trem, tivemos coragem de entrar nesse trem, né? Tivemos coragem de enfrentar, porque todos os dias é uma dificuldade, todos os dias é um desafio, todos os dias chegamos ao fim do dia cansados, mas amanhecemos com nova coragem, coragem renovada. Isso é a força espiritual que nós temos. Por mais adversidades que nós tenhamos, né, estamos todos os dias caminhando. Não temos um dia que seja repetido. Eles podem parecer iguais, mas não tem. Então, a grandeza da nossa alma, criada por Deus, né, criadas para amar. Então, qual é o objetivo da nossa vida? Amar, aprender a amar. E esses encontros que nós temos, né, com os nossos parentes, com os nossos amigos, na encarnação atual ou em reencarnações anteriores, tudo isso vem uma repetição de aprendizado para que a gente internalize. Então, quando a gente vê como amanhã, um dia de finados, quem são os finados? Não são finados. A gente coloca esse nome, mas não são finados. São pessoas como nós, espíritos que estiveram aqui no planeta Terra, como nós, e que hoje se encontram numa dimensão diferente da nossa, que estão aprendendo também no plano espiritual e que estão em contato conosco. Porque, pensando direitinho, nós vivemos dentro de uma mesma vida, dentro de uma mesma realidade, diversas etapas. Eu estou aqui falando com vocês agora. Daqui a pouco eu vou me deitar. Meu espírito vai se desligar e vai para um outro plano. E aí eu vou ter uma conversa com uma situação ou com certo alguém num campo espiritual. Amanhã eu vou ter com outro. E aí eu estou vivendo, minando diversos conhecimentos, né? No plano espiritual e no plano material. Então, você veja como a gente cresce como espírito e como a gente está preso ainda, né? Fechadinho na matéria. São desafios que nós aceitamos, né? A gente se desafiou e a espiritualidade está aí, mostrando e dando força para que a gente continue. Então, não adianta a gente ficar parado, sofrendo, que a gente sente a dor da separação, é natural. E principalmente nesse momento agora, como nós tivemos muitos desencarnes aqui no país, né? Esse histórico da gente estar passando de um planeta, né, para um planeta de regeneração, está difícil, está complicado. São terremotos, né? São maremotos, são pandemias, né? São desempregos, são desencarnes. E isso tudo a gente se comprometeu a passar. A gente se comprometeu a passar. E a gente vai ter que encarar, já que a gente está aqui, né? A gente vai ter que encarar. Mas a gente tem que se lembrar que estamos unidos hoje com o grupo do qual nós necessitamos crescer. Estamos unidos hoje dentro de uma família da qual a gente precisa evoluir. Estamos evoluídos hoje dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de um bairro, né, no qual necessita do nosso trabalho. E a gente também necessita desse grupo para evoluir. Então, quando a gente sai daqui, já tem um outro grupo que nos espera lá no futuro. Já tem um outro grupo que diz assim: estou aguardando, estou torcendo aí para você. Só que a gente não se liga, a gente se desequilibra, a gente se aperreia, a gente chora. Por quê? Porque a gente é imediatista e só vê o momento presente. Então, dando sequência, né? Quando ele diz, né, que a vida nada mais é do que a evolução no tempo e no espaço do espírito, a única realidade do pensamento. A matéria é a sua expressão inferior necessária. Então vamos acabar com essa história. A matéria não interessa em nada, não interessa muito ao espírito. E muito. Se cuide. Se cuide como eu estou me descuidando. Ah, não. Tomei água, hoje eu passei o dia todo e depois que eu me liguei que eu não tinha bebido água. Então, isso é um descuido. A gente tem que cuidar do corpo físico, porque o nosso espírito depende dele para aprender. Essa é uma hora que a gente tem que valorizar. É esse momento da encarnação. E passar para os outros. Eu não posso dizer para uma pessoa que não é espírita, para uma pessoa que só tem uma visão imediatista, né, que a vida continua.
Porque o Espiritismo, né, não está aí para catequizar ninguém. Todo mundo tem o seu momento de ser espírita. Todo mundo tem um momento de uma escolha, de uma religiosidade. Quando você se predispõe a se autoanalisar, como diz Dona Joana de Ângeles, quando você tem coragem de lidar frente a frente e está disposta a se encarar frente a frente, então é o seu momento de espiritualização. A gente não pode dizer para o outro a sua regra, porque cada um tem o seu momento. A religião, como a gente estava falando, a religião, quando ela é bem compreendida, né, sem os travos do rigor, sem um pensamento castrador, ela é válida, ela é amiga, ela nos liga a Deus. Mas quando ela vem nos impondo determinadas situações, porque esse dia de finados nasceu de uma imposição da igreja. As pessoas já cultivavam a sobrevivência da alma, mas o dia de finados nasceu de uma imposição e que foi cultuada e que até hoje ela é válida e está aí no planeta tomando conta, né, de várias situações, de várias civilizações. A gente também vê assim, muitas pessoas dizem assim, como é que você sabe que nós somos espíritos eternos e que vamos reencarnar? Não tem nada na Bíblia. Você vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ou na própria Bíblia, quando Jesus fala com Nicodemos. A gente vê que não é a gente que é espírita, porque as pessoas já dizem, não, é o Espiritismo, é o Kardecismo, e tem essa situação de reencarnação. O pessoal lá na Índia, os budistas, e outras situações religiosas, né, e doutrinárias, e o Espiritismo é uma doutrina, né, a gente vê que já se vem falando nisso há séculos, há milênios, sobre o processo reencarnatório. Então, quando eu entro numa situação e vejo que lá no Evangelho, quando Jesus comenta com Nicodemos, em verdade vos digo, ninguém pode ver a Deus se não renascer de novo. Foi Ana Maria que disse não, nem foi Kardec. Foi Jesus. Foi Jesus. Mais claro do que a água, porque o ser ele vem da água. E a gente está aqui para poder falar, né, e dizer exatamente o que ele disse. Ninguém chega a Deus se não nascer de novo. Se a gente não semear, a gente não vai chegar a Deus. Se a gente não plantar o bem, a gente não vai chegar a Deus. Então, já me basta saber que Jesus falou sobre isso. A maior autoridade planetária que veio para nós chega e diz isso. Então, eu vou desencarnar. Nós vamos desencarnar. A gente não gosta muito de falar sobre isso. Aí tem uma pergunta que diz assim: por que é que as pessoas têm medo da morte? Por que a gente teme tanto a morte? Por que a gente teme tanto falar sobre a morte? Pela falta de conhecimento nosso. Muitas pessoas não gostam de falar. Muitas pessoas não gostam nem de entrar no cemitério. Não sou contra. Mas tem gente que adora. Eu conheço uma pessoa que adora entrar em cemitérios para olhar as tumbas, olhar as histórias. Aí eu fiquei pensando hoje, que eu conheço. E eu também sou meio curiosa, porque quando a gente conheceu Ouro Preto, então tem um dos cemitérios mais antigos aqui do país, né? E a gente foi lá. Aí eu ficava olhando e eu digo, meu Deus, só tem a data, nasceu e morreu, né? Desencarnou. Mas ali não tem o histórico. Quem foi aquela pessoa? Quais foram as suas dores? Quais foram as suas vitórias? Quais foram os seus sofrimentos? Não tem nada. Não tem nada, porque reduzem a gente ali no cemitério, a data de nascimento e a data que desencarnou. Mais nada. Tem uns, como Kardec coloca no segmento da questão da 321, 322, os túmulos suntuosos, né? Aquelas lápides maravilhosas, aquelas construções, quando às vezes o espírito está nem aí e nem vai chegando. Para ele não importa nada. O que é que ele quer? Ser lembrado. A gente, quando vai falar conversar com um espírito que já desencarnou, um familiar nosso, a gente faz aquela sensação de prece, né? Como se a pessoa estivesse lá longe. A gente não fala com ela como eu estou falando com vocês agora.
Por que a gente faz isso? Se a gente sabe que o plano espiritual continua, né? Muitos de nós começam normalmente. Olha, isso aqui, papai, pergunta. Muitas vezes a intuição vem a resposta, né? Mas a gente não coloca uma conversa normal nossa. A gente coloca numa situação de pressa longínqua, coloca a situação da pessoa lá longe, quando na realidade eles estão perto de nós, estão bem junto de nós, estão junto a nós. E o mais interessante, e o que conforta muito, é saber que quando a gente desencarnar, essas pessoas vão estar lá esperando por nós. Então, é como o tema de nós hoje fala, nos encontros e despedidas, né? Que tem a música de Milton Nascimento, representada por Maria Rita, que é a história propriamente dita, sem muita confusão. Não é? Quando ele diz, me dê notícias do mundo de lá. Quem é que dá essas notícias do mundo de lá? Nós temos as comunicações mediúnicas, nós temos nossos amigos médiuns, né, que chegam e dão uma comunicação como o Chico, como o Divaldo, como nossos irmãos espirituais que trabalham nas nossas casas. São as cartas consoladoras que tantas vezes nos ajudaram, né? Então, me dê uma notícia de lá, mas as pessoas ainda duvidam. A Chico, né, conseguiu, através de uma carta, liberar um rapaz que ia ser preso por ter baleado sem querer o outro. Mas aí nós sabemos que existem as cartas consoladoras, e não é só por Chico, não, por outros tantos médios e tantos trabalhos espirituais que já foram feitos aqui no nosso planeta. Me dê um abraço, venha me apertar. Eu estou chegando como um bebê recém-nascido, onde eu sou abraçada pelos meus pais, né? Eu estou chegando no plano espiritual, onde eu estou sendo abraçada por avós, por pessoas, por amigos que eu construí durante esse período que eu passei aqui e que vão me receber, que vão me acalentar. Mesmo nas situações mais adversas, vão estar lá me esperando, porque nós não estamos sozinhos, né? Aí ele diz, coisa que eu gosto é poder partir sem ter planos. Gente, a gente embarca numa jornada, na maioria das vezes, de uma forma compulsória, né? E que a gente vem no tranco, vamos dizer assim, no tranco. Mas muitas vezes nós já temos marcadinho alguns pontos cruciais, dos quais nós temos que cumprir. Mas nós sabemos o dia que vamos vir, mas não sabemos o dia do qual nós vamos voltar. Né? E a beleza está perguntar assim, por que a gente não sabe o dia de voltar? E adiantar alguma coisa? Ou a gente ia surtar, né? E não seguir uma coisa normal, não é melhor essa construção diária, constante, né? E progressiva? Então, a gente não sabe, a gente não tem planos, né? E ele diz assim, melhor é poder voltar quando eu quero. Quem vem de lá, né? Quando já tem uma certa evolução, pode vir quando quer. Né? Então, a gente sabe que todas as vezes que a gente ou vai para lá ou vem para cá, existe a situação do querer. Quando quer, já é uma situação de mais entendimento, porque a gente morre do jeito que a gente vive. Se a gente vive numa boa, se a gente vive com uma construção boa, se a gente vive com pensamentos bons, que é complicado, né? A gente desencarna rapidinho. Rapidinho. Né? Tem várias situações, todo mundo morre, mas as situações de desencarne são diferentes para cada tipo de pessoa, porque cada ser humano é um ser individual, da mesma forma que existe o processo para reencarnar. O corpo físico é tudo formado do mesmo jeitinho, só que, de acordo com as nossas necessidades, nosso corpo vai ser formado de acordo com as situações que nós queremos passar, que nós queremos progredir. O desencarne idem. Se eu vou desencarnar, apegada à matéria, apegada a meus bens, apegada a dinheiro, apegada a filhos, eu vou ter uma desencarnação mais dolorosa, mais sofrida, um desapego mais. Vou ter que ir, vai chegar um momento que a resistência não vai e eu vou ter que me entregar. Então, para a gente não sofrer muito, né, a gente economiza, né, e tenta fazer o melhor possível. Andando no poema, ela diz assim, todos os dias é um vai e vem. A gente viu agora
Muitos desencarnes ainda estão acontecendo no nosso planeta. Mas muitas crianças, muitos espíritos estão chegando. E esses espíritos já estão sendo responsabilizados pela renovação no nosso planeta de regeneração. Já estão vindo aí, trabalhados, bem mais adiantados do que nós estamos aqui, né? Com uma sabedoria maior, para evoluir na ciência, evoluir na filosofia, evoluir na religiosidade, com um social completo, né? E espero que venham antenados para que esse planeta se trabalhe melhor, principalmente no lado ecológico, né? A gente tem que trabalhar o espiritismo não só com religião. Nós temos hoje vários palestrantes de ponta que estão trabalhando em prol da ecologia, porque muito do que está acontecendo hoje no nosso planeta é responsabilidade e irresponsabilidade nossa, né? Quando nós não cuidamos do nosso planeta. Esse planeta foi criado para que a gente evoluísse. Esse planeta é uma escola onde a gente tem que evoluir nele. E o que a gente está fazendo com o nosso planeta? É um ser vivo como nós. Nós estamos acabando. Acabando porque estamos tirando todo o potencial que ele nos oferece para que a gente mesmo possa sobreviver. Então, todo espírito ele tem que ter como postulado, sim, prestar atenção na ecologia, participar, né? Trabalhar pelo bem do planeta. A gente não faz um trabalho social com a coletividade, a gente não dá uma sopa, a gente não dá uma feira, a gente não faz uma palestra, a gente não faz um passe, a gente não ajuda na parte doutrinária, vamos a trabalhar na parte social, que é nossa obrigação também. Que é uma tarefa que a gente, todo brasileiro, todo ser vivente e todo espírita tem que trabalhar em cima desse ponto que é a ecologia, que é o cuidado com o nosso planeta. Então, a gente tem que ter cuidado. E a vida se repete na estação. Na mesma estação que nós saímos, é a mesma estação que nós voltamos. É a nossa vida como um todo. Com várias etapas, no círculo crescente e que vai sempre evoluindo. Tem gente que chega para ficar e fica, e vai ficando, né? E tem gente que vai para nunca mais. Completou sua missão. Completou. Conseguiu. Não precisa mais voltar para o planeta Terra. Vai para outras situações de crescimento espiritual, para outras pairagens espirituais, no outro ciclo espiritual, né? Tem gente que vem e quer voltar. A gente sabe que muitas vezes as crianças, até no processo reencarnatório, muitas vezes o espírito não quer de forma nenhuma reencarnar. E existem os abortos naturais. Muitas vezes mulheres têm abortos naturais que nem sabem nos primeiros dias de gestação, né? E tem gente que vai e quer ficar. Muita gente que é para desencarnar não quer ir de jeito nenhum. E passa meses, anos, em cima de uma cama ali, insistindo naquele processo. E não quer ir. Mas que é uma escola toda a situação. Por quê? Mostrar para o espírito que aquele tempo e aquele espaço acabou. E que a gente tem que ir, né? Tem gente que veio só olhar. São os nossos assistentes. Tem gente a sorrir. E tem gente a chorar. Geralmente, quando a gente vai, aquela sensação da perda, né? A gente chora, porque a gente não quer ir. A gente viu no livro, no filme, e também tem Nosso Lar, né? No planeta, na situação da reencarnação, no Ministério da Reencarnação, né? Quando os espíritos estão se preparando para reencarnar, eles não querem vir. Muitos deles choram, muitos deles se amarram para não querer voltar para o planeta Terra, né? Porque sabem que a vida espiritual não é essa. Então, e assim a gente fica a chegar e a partir, né? Então, a fase mais linda, assim, a parte mais linda desse poema são só dos lados da mesma viagem. O trem que chega é o trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Então, estamos
numa mesma existência, com facetas diferentes, processos de materialização, do qual nós estamos agora, né? E a parte espiritual. Eu, quando era menina, eu me perguntava assim, eu estou sonhando, porque eu achava tão interessante a fase da vida, né? E você fica admirando. Meu neto hoje chega para mim e faz assim, vovó, eu estou sonhando. É interessante a pergunta, porque para às vezes a gente que vem e que vai, às vezes a gente dá um déjà vu, vamos dizer assim. E você, mesmo no processo que você se encontra ativo, né, nessa reencarnação, você sente aquele processo do plano espiritual. Às vezes você se firma nos dois, né, e você tem informações espirituais, acalentos espirituais, que você sente que não é só isso. E já você já pensou se a gente fosse só matéria? E que todo esse trabalho, todo esse sofrimento fosse embora e a gente perdesse, seria um tanto quanto difícil. E não caberia a Deus fazer isso para a gente, porque Deus é amor. Então, continuando só para a gente dar uns minutinhos para vocês, nas perguntas e respostas, Leon Denis continua. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Não sou eu que estou dizendo. Capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa única vida, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, né? E fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? O que é que vocês acham? Essa é a pergunta que Leon Denis faz para a gente, né? A gente, óbvio que a gente não ia conseguir todos esses objetivos numa reencarnação que a gente acha que viver 60, 70, 80 anos é muito tempo. No tempo e no espaço é um lapso. O tempo nosso é diferente do tempo espiritual. A gente conta de uma forma diferente. Esse tempo que nós contamos no relógio é uma organização material nossa. Mas o tempo espiritual é diferente. Eu não sei se vocês já observaram. Quando a gente está muito ocupado e tem muita coisa para fazer no dia só, o dia passa assim, um estralo de dedos. Mas quando a gente está numa ansiedade de esperar alguém, e que aquele alguém não chega, e parece que uma hora tem a duração de 24. Então, a gente vê a colocação, né, do tempo e espaço. Do tempo e espaço para nós encarnados e para os desencarnados. Então, gente, no dia de finados, que a gente tenha essa consciência de que pode ser um dia alegre, pode ser um dia, né, que a gente não pode dizer para muitas pessoas, porque a gente seria até uma falta de consideração dizer que seria um dia feliz, porque muita gente perdeu seus entes queridos. Mas que a gente não fique tão desesperado, né? Ore por esses espíritos que se comprometeram a voltar, né, para ajudar o nosso planeta. Orem por estas pessoas, vamos orar, todos nós, no lugar que nós estivermos, na casa, no carro, no ônibus, no trabalho, né? Todos os dias, vamos conversar com esse pessoal, vamos conversar com nós mesmos, porque é aí que está a vantagem do conhecimento da sobrevivência da alma e do espírito, né? Saber que eles continuam trabalhando, estudando, né? Tendo suas histórias para contar e trazer novas histórias para a gente. Pergunto eu a vocês, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse processo dos encontros e despedidas nossos? Nós temos sim perguntas, Ana. Estamos gostando muito aí da sua explanação, viu? Ainda Obrigada. aproveitar para fazer algumas considerações sobre o tema. Você Ótimo. ainda tem, deixa eu calcular aqui, você ainda tem 11 minutos. Você quer aproveitar? Depois nós teremos 15 minutos de perguntas.
Certo, tudo bem. Se vocês quiserem que eu continue, mas você também pode fazer sua colocação agora. Então tá, vou aproveitar que tem uma pergunta aqui. Quando nós não aproveitamos os encontros programados, precisamos retomar esses encontros em outras vidas até aproveitarmos devidamente? Bom, eu acredito que sim, porque eu acho que quando a gente consegue fazer, não há necessidade de nenhuma repetição. Mas quando a gente não aproveita, seja lá um encontro, seja lá uma convivência, por exemplo, nós temos na nossa própria casa, na nossa própria família, dificuldades, né? E muitas vezes a gente sabe pela própria doutrina que nos mostra espíritos adversos, para que a gente se recomponha com eles. André Luiz fala isso aí, né, o tempo todo. Então, entre dois mundos, né, entre a terra e o céu, André Luiz coloca isso para a gente, nos processos de reencarnação, nos processos de obsessão, que muitas vezes a gente não aproveita e é dado nova oportunidade para que a gente venha ao planeta, para que a gente se reencontre mais uma vez com aquelas pessoas, para a gente superar aquele pontinho que nos falta. Então, eu acredito como pelas próprias notícias que nos são trazidas, né, que é válido, sim, essa nova oportunidade com aquelas pessoas, ou com situações que nos complete dentro daquele ponto que nos falta. Com aquela pessoa, mas vai ser uma situação bem propícia, né, que nos dê esse entendimento e esse crescimento. Certo, entendido. Muito bom. E aí, temos uma outra pergunta aqui. Quando o desejo da despedida é grande devido a um encontro que não agradou, o que fazer? Repete. Quando o desejo da despedida é grande devido ao encontro que não agradou, o que fazer? Quando o desejo da despedida é grande, Eu entendi assim. Se a pessoa quiser entrar no vídeo para falar, pode falar. Eu entendi assim. O encontro não foi agradável. Eu reencarnei perto de um ente querido e esse reencontro não foi agradável. E eu não vejo a hora de entrar. Ou seja, o desejo da despedida é grande porque esse reencontro não agradou. Foi isso? Dá um ok aí. Exato, exatamente. Certo. Obrigado. bom, aí vai dificultar para a própria pessoa, porque a, o aprendizado aí, a situação, acredito que seja mais difícil. Porque a gente conviver com pessoas que são adversas a nós é difícil. E, com certeza, essa escolha que foi feita desse encontro, nessa adversidade, não foi por acaso, foi proposital, né? Foi proposital, e mesmo que a gente queira se livrar de uma situação, né, é bom a gente saber que a gente não pode estar deixando assim, na próxima reencarnação vou resolver. Já que está na dança, vamos dançar. Já que está numa situação complicada, a gente vai ter que encarar. Porque a gente não vai poder ficar fugindo pela eternidade toda de uma situação que a gente vai ter que resolver. Mesmo sendo uma situação extremamente difícil. Talvez a gente não tenha que ficar junto nem colado, mas a gente pode pelo menos evitar determinados pensamentos, determinados atritos, né? Porque quando a gente diz assim, perdoai aqueles que vos agrediram, não é você sair beijando e abraçando ninguém, não. Mas eu entendo assim, você não desejar o mal, você não revidar, você não querer atrapalhar a vida daquela pessoa, né? Porque existem situações, como eu já passei e passo, tem hora que você dá vontade de estralar os dedos do problema que está tão grande naquele momento e sumir, virar um fantasminha legal e desaparecer. Só que quando a gente vira um fantasminha legal, a gente vai carregar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, porque a consciência continua, tudo continua, só que a gente está longe. Então, se é para resolver, a gente vai resolver da melhor maneira possível. Não que queira dizer que a maneira possível seria outra, mas a gente tenta, né, no nosso pequeno espaço de segurar aquela situação, né,
fazer o melhor que a gente pode. Porque a gente não pode obrigar ninguém a pensar como a gente não pode obrigar ninguém a amar com a gente, né? Ou perdoar a gente. Mas a gente precisa, pelo menos, aprender a suportar. Porque até nossos filhos, nossos netos, chegam com uma personalidade valendo. E são pessoas que estão lá, como eu tenho as minhas também. Então, se a gente for bater de frente, é pior. E eu sei disso. E a consequência é pior. Então, a gente vai tirando, ou a gente entra no ritmo e vai confundir tudo, ou a gente, pelo menos, tenta fazer o mínimo do mínimo possível, né? Evitar desavenças, procurar de longe, pelo menos, não ter um pensamento negativo, não é obrigado a ninguém estar abraçado, nem beijando, nem seria muito bom, mas tem situações que requer da gente um certo equilíbrio, não estar revidando em pensamentos ou querendo que aquela pessoa se afaste da gente, porque se ela foi colocada no nosso caminho, a situação é para ser resolvida, mesmo que seja minimamente resolvida, mas ela tem que ser resolvida, pelo menos eu estou entendendo assim. Estou entendendo. Eu compreendi, tá? E gostei realmente da sua resposta e da sua colocação. Inclusive, Ana, comentando brevemente, tem uma passagem no livro Céu e Inferno, onde nós somos advertidos do seguinte, sobre essa questão de deixar para a próxima encarnação. Eles nos dizem que isso é falta de maturidade do Do espírito. espírito. O fato da gente ter, do espírito, né, sendo É. espírita ou não espírita, o fato da gente ter o conhecimento das múltiplas existências não quer dizer que a gente tem que deixar para outra, não. Eles deixam bem claro lá que isso aí demonstra uma falta de maturidade nossa. Só um comentário, né? E aí Ótimo. tem uma pergunta aqui, olha. A perda do ente querido é uma despedida Momentânea, né? momentânea? Momentânea, né? Momentânea. Já falou, Com né? toda certeza. Com toda certeza. Se não for assim, olha, como eu estava dizendo no começo, eu não parto do princípio que o espírita, quando perde momentaneamente alguém, ele não tenha que chorar. Ele não tenha que viver o seu luto. Porque a gente vive no ciclo e nós fomos habituados a viver nesse ciclo. E nós temos a nossa maneira individual de sentir, de perceber a nossa dor. Então, não adianta eu dar uma de bacana, eu sou espírita, eu sei que a reencarnação existe. Não. Se me cabe o sofrimento naquele momento, eu vou me respeitar, vou respeitar os meus limites e vou sofrer. Vou sofrer, porém, vírgula, sabendo que aquele ser, ou daqui a um dia, ou daqui a 100 anos, ou daqui a sei lá quanto tempo for, eu vou me reencontrar. Pode haver até a situação de quando eu chegar, a pessoa já voltar aqui para o planeta, mas que a gente vai se reencontrar, vai. Então, não é uma despedida, né? Pronto, acabou e nunca mais vou ver. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, esse momento é de dor, é de sofrimento, é de você realmente se reconhecer, né, como espírito, mas sabendo que um dia, no momento tal, o reencontro vai acontecer. Isso aí está todo um trabalho, não só espírita, né, mas de outras religiões que conhecem e que sabem da sobrevivência do espírito e sabem que nós vamos nos encontrar. Não estamos aqui à toa. E até esse grupinho nosso aqui, que está aqui agora, com certeza, eu acredito, pelo menos para mim, é a primeira reencarnação como espírita, né? Então, isso aí, com certeza, já foi trabalhado no plano espiritual. A gente sente, a gente chora, porque a gente sabe que é uma pessoa que a gente vai perder o convívio visual. Para quem é médium, né? Talvez o sofrimento seja menor. Para a gente que sente, para a gente que chora, a gente tem que ter, não é a crença, mas a certeza dentro do conhecimento da doutrina espírita. Conhecer, saber. Ah, não é eu. Não, eu tenho um credo, eu tenho uma coisa que me diz que. Não. Estude. Traga essa doutrina para dentro de você. Observe. É ciência, mostrando aí a todo momento, até na física quântica, né? O que é matéria, o que é eletricidade, e por aí vai.
a parte científica toda do ser, mostrando que o espírito ele é imortal e que ele sobrevive e que ele está lá em um ponto do qual nós não sabemos, não é? Por conta do grau evolutivo de cada um, mas que são mentes queridas e que se amam e se gostam, né? E se querem, e até as mesmas que não se gostam e as que não se querem e que têm que fazer esse aprendizado, vão se encontrar. Não tem para onde, de uma forma ou de outra. Estou entendendo. Muito bem colocado, né, Ana? Inclusive, eu tenho uma pergunta agora, que, dando prosseguimento aí nessa parte que você está estudando, Allan Kardec depois pergunta aos espíritos a respeito das homenagens que são prestadas para os desencarnados nesses dias de finados, né? Coroas de Uhum. flores, homenagem de ofertas, oferendas. E aí eu quero saber de você, né? Eu quero saber de você o significado disso para nós, né? Será que seria algo mais material? Será que a gente precisa espiritualizar essa oferenda? Será que a gente praticar a caridade para alguém que está precisando mais não seria uma forma de homenagear aquele ente querido? O que que você acha? Olha, é como eu digo, cada caso é um caso. Eu particularmente acho que essa homenagem das pessoas irem acampar nos cemitérios, eu acho que é uma coisa mais de si do que do próprio espírito. Eu acho que muitas vezes a gente se sente devedora com aquela pessoa durante o período que ela passou com a gente. E que a gente se culpa, traz um certo pesar de não ter sido completa para aquela pessoa durante o tempo que a gente passou com ela. E quer até render essas homenagens. Mas o espírito, de uma certa forma, como a gente vê nessa mesma lição de Kardec, eles podem se sentir felizes, mas outros não estão nem ali. Outros não. E quando vão, porque estão sendo atraídos pelo próprio pensamento das pessoas que vão. Eu acho que, claro, se você pega e vai fazer um trabalho social com o pensamento voltado para aquela pessoa que desencarnou, é bem mais grandioso. Né? É bem mais grandioso. Eu estou falando por mim, eu não estou falando pela doutrina. Eu, por mim, seria bem melhor. Eu nunca curti muito a história dos cemitérios, a não ser por pura curiosidade, né? E que a gente não acha a resposta, como eu falei no primeiro tema aqui, de você chegar lá só encontrar a data de nascimento e a data de falecimento. Eu digo isso por uma experiência própria, porque eu nunca tinha lidado com a morte de pé, quando a minha avó desencarnou. E aí foi tudo legal, eu fiz tudo direitinho como manda o figurino. Mas com uma semana ou 15 dias depois, a gente tem que fazer aquele processo de colocar o nome na lápide, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei, me deu um baque. Eu estou contando para vocês isso pela primeira vez. Nunca contei nem esse caso. Me deu um baque quando eu vi o nome, a data de nascimento. Eu digo, peraí, tem alguma coisa errada. Não gostei, porque me senti mal. Me deu uma dor no peito, porque eu digo, não foi só isso. Não é só isso. A pessoa não era só isso. Ou não é só isso. Uma pessoa que amou, que conviveu, que se doou. Né? O que pôde ensinar de bondade, de caridade, que trabalhou, que ajudou a comunidade, papapá. Ou seja, tem uma lista que a gente não para de descrever. E como ela, outras pessoas. Então, não me coube naquele momento. Né? Você cuida, né? Porque você realmente ali tem um corpo que um dia fez parte e que abrigou um espírito que você ama. É questão de respeito, é questão de cada um. Né? Mas tem aquela situação que pergunta também, será que os espíritos que não são visitados, como é que se sentem aqueles espíritos que não tem uma florzinha ali no dia né, no dia de finados? Também tem essa pergunta nesse capítulo de Kardec. Tem espírito que está até aliviado, ninguém está mais nem se lembrando, estou embora, show, fui-me embora, estou vivendo minha vida lá do outro lado. É de cada um. Né? Porque eu não acredito que um espírito vai ficar sentado na lápide de um cemitério, né? Ele tendo uma evolução, ele sabendo que ele faz mais parte desse planeta, esperando que alguém dê uma florzinha para ele, ou alguém pode entrar num quarto, fazer uma prece, ler um evangelho, né? Ou chegar de manhã e dizer, bom dia, tudo bom, fulano, como é que você está aí no plano espiritual? Né? Fazer essa pergunta. Eu acho que cada um é seu cada um, mas eu falando por mim, né? Por mim, eu
trabalharia mais no lado social, homenageando aquele que foi. Homenageando aquele que a gente está até dando um exemplo, que se ele não fez, por favor, quando voltar, faça. Não é isso? Pronto, pelo É menos a minha isso. resposta é essa. Foi ótimo, Ana. Até porque os espíritos nos falam também que a boa ação que a gente faz e a gente emana um bom sentimento para ele recebe lá e ele Essa é serve lá. de incentivo para ele. Se é um espírito mais elevado, ele vai nos incentivar. Se é um espírito que está em sofrimento, ele vai ser incentivado pela nossa ação, né? Então, eu gostei realmente da tua resposta, tá? Tá bem alinhada aí com o que os espíritos nos falam. Inclusive, a espiritualidade responde para Allan Kardec que para espíritos mais elevados, essas homenagens, coroa de flores, não passam de futilidades, né? Com todo respeito a quem gosta de dar as flores. É uma demonstração de Exatamente. carinho. A gente não pode criticar ninguém, né? Cada um no seu cada um no seu momento. Verdade. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Nós ainda temos 5 minutos de 8 minutos de tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode aproveitar. Se Ana quiser comentar alguma coisa que passou aí, que você não comentou ainda, fica à vontade também, tá, Ana? Certo, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque como o assunto é muito extenso, e para quem quiser dar uma olhadinha e ler com mais tempo, a gente tem, olha, Evolução em Dois Mundos, né? Emmanuel coloca no prefácio, né, do apóstolo Paulo, né, versículo 44, capítulo 15, que ele diz assim, na primeira epístola de Coríntios, né, que ele diz assim, semeia-se no corpo animal e ressuscitará no corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, o que ele diz, semear, semear. Quando a gente semeia bem, a gente vai colher bem. E esse semear tem tudo a ver com a desencarnação. Já no mundo maior, né, André Luiz coloca, na jornada evolutiva, ele diz assim, a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Existe aquele costume que as pessoas fazem assim, morreu, descansou. E há um tempo atrás eu fui a um sepultamento de um grande amigo meu. Aí alguém chegou para mim e disse esta bendita frase, né? Morreu, descansou. Eu disse, não, a luta agora é que vai começar. Aí ficaram olhando para mim. Então, eu sou uma pessoa muito chata, eu me reconheço assim, às vezes chata, mas às vezes sai, eu solto. Entendeu? Quando eu vejo, eu digo, eu não sou, eu tenho que me policiar, porque nem todo mundo é obrigado a pensar como eu. Mas, se a vida real é a espiritual, aí é que vai começar o samba. Aí é que vai começar a luta. Né? Nós estamos aqui bitolados, presos, né? no plano material. Então, ele diz, para a aventura, cada, cada criatura transporará essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem que cultivou. Então, não adianta, na última hora, a gente dar bagagem para quem está aí ou pedir bagagem para a gente. A gente só vai com a bagagem que conquistou. A gente não leva roupa, a gente não leva dinheiro, a gente não leva bens, a gente não leva nada. A gente só leva aquilo que conquistou. Aí eu digo, e o que comeu também. Porque, para quem gosta de comer bem, ou para quem gosta de comer mal, ou para quem não gosta de comer, né, a gente só aproveita o que a gente vive, né? Os amigos, o que a gente aprende, né? O que a gente come e o que a gente, da forma como, o que deixa aqui no planeta. Então não adianta levar uma bagagem que eu não tenho. Kardec até fala nisso também no livro dos Espíritos. Você está no seu enterro, né? Lá, dentro do caixão. Aí você vê. Chega um que faz, coitadinha, até outra chega lá e já vai falando mal. Quer dizer, você vai escutando, você está lá presente. Muitas da maioria das vezes nós estamos lá presentes.
E aí tem gente que já está negociando o que é que vai dividir de roupa, de cama, de casa, dos bens da gente. Isso tudo é complicado quando a gente tem um apego, quando a gente não está levando a bagagem da gente legal. Você já pensou você ficar preso, como a gente vê a maioria das pessoas aí, presas ao materialismo, ao dinheiro, ao luxo e à riqueza? Você já pensou se a pessoa no velório, que já passou até filmes bem engraçados colocando essas situações. E as pessoas ateando os bens da doido que aquela pessoa seja logo sepultado para ir valendo em cima dos bens materiais daquela pessoa. Mas os bens espirituais, quem é que vai levar da gente? Ninguém. Quem leva os bens espirituais somos nós mesmos. Essa é a nossa verdadeira bagagem. Então, eu não sou perfeita, mas eu tento me aperfeiçoar a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas tentamos nos aperfeiçoar. No meu linguajar simples, como eu não sou professora, essa bagagem que a gente tem. Então, eu fiz uma coisa errada hoje, mas amanhã eu vou tentar consertar de qualquer jeito que eu fiz errado hoje. Faça uma relação dizendo, eu não gostei. A gente só está bem quando a gente deita no travesseiro e diz, o dia hoje foi legal. Hoje eu fui até bacana. Ajudei fulano, fiz a minha parte, né? Não aneguei com ninguém, não discuti, não chamei um palavrão. Foi bom hoje. Amanhã eu tento me repetir. Mas se eu não conseguir, amanhã eu vou tentar de novo. E de novo, e de novo, de novo. Porque o espírita se reconhece pelo esforço que faz em mudar suas más inclinações. Com você. É isso mesmo, muito bem lembrado, né? Isso é uma frase que os espíritos nos falam quando Allan Kardec pergunta quando é que se reconhece o verdadeiro espírita. E eles nos dizem pelo esforço que se faz para domar suas más inclinações, suas más tendências. Ana, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação aqui em nossa reunião pública. Você é sempre muito bem-vinda. Que Jesus continue abençoando você e os trabalhos das casas espíritas que você faz parte lá, que é mais de uma, né? Gente, quem agradece sou eu, porque só assim a gente estuda. Toda vez eu digo isso, mas é verdade. Porque às vezes a gente não tem tempo para sentar para estudar. Mas é uma doutrina maravilhosa, é um laço de amizade muito grande que a gente tem, né? E que a gente continua nesse espero, em outros planos, a gente poder aprender mais. E essa turma nova que eu estou vendo aí com vocês, possam trazer mais informações, mais aprendizado para a gente, que é o que a gente precisa, com certeza. Quem agradece sou eu, de coração. A nossa maior gratidão, tá bom? Muito obrigado a todos e todas que participaram aqui essa noite. E obrigado também para você que está assistindo agora nessa palestra gravada, no seu momento aí no seu lar, tá bom? A sua participação também é bem importante. Ana, você gostaria de fazer a nossa prece final? Faço sim. Maravilha. Vamos mentalizar o mestre amado Jesus e agradecer a Ele por todas as dádivas que estamos recebendo nesse momento. Vamos pedir a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que acolha todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão no planeta Terra e que saíram do planeta Terra nesse trabalho de desencarnação. Jesus amado, protege as nossas famílias, protege a nossa cidade, o nosso planeta. E Maria de Nazaré, com seu amor, com sua espiritualidade e com o mestre amado Jesus, que trabalhe para que essa pandemia seja levada, seja descoberta logo, as vacinas, mas que nós também tenhamos a vacina na nossa alma, né? Que é a vacina da caridade, para que a gente possa praticar a caridade, vacinar as pessoas com o nosso amor, vacinar as pessoas com a nossa dedicação, e possamos ser mais irmanados, ver mais a dificuldade dos outros e não olhar só para as nossas próprias dificuldades. E Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia, doutor Bezerra de Menezes também, sempre esteja presente, principalmente nos hospitais, onde as pessoas ainda sofrem dores terríveis por conta desse Covid e de outros males. Acalenta-nos nosso coração, Jesus, e que amanhã todas as pessoas, todos os espíritos que já saíram do nosso planeta Terra, que estão desencarnados, né, possam vibrar na condição de amor, de paz, de iluminação, que todos, sem exceção, recebam o amor e a paz do mestre amado Jesus, e que possamos dar sequência todos os dias das nossas vidas, agradecendo a Deus, esse Deus maior,
esse Deus de bondade e de caridade, e que possamos nos renovar sempre nesse amor, para termos um planeta melhor. Muita paz para todos. E assim, Senhor Jesus, com a prece realizada, agradecemos a Ti e, em Teu santo nome, encerramos a reunião pública da noite de hoje. Permanecei conosco hoje e para todo sempre, que assim seja. Assim seja.